Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Nós já estamos na parte final do capítulo 6 de Mateus e nós iremos entrar já no capítulo 7, já partindo para o final dessa série Sermão da Montanha. Para quem não sabe, foi ensinamentos que Jesus trouxe ao povo e sobre diferentes temas para o crescimento, progresso de uma vida e de uma caminhada cristã. Olha só o que diz no versículo 25 do capítulo 6. Jesus vai dizer o seguinte: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generosos com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Ponto final. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, aqui nós estamos diante do Senhor, diante dessa palavra, e que a sua palavra, Pai, pura, genuína, verdadeira e fiel, ela produza o resultado, Senhor, pelo qual está sendo pregado. Sua palavra nós sabemos que não volta vazia, e que o Senhor venha falar o que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Nos conduza nessa mensagem, nesse sermão, que não seja eu quem fale, mas que seja a tua boca que fale com a sua igreja. Porque no louvor nós já levamos da terra para o céu, e por meio da palavra nós iremos receber do céu para a terra. Nos conduza nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Gente, foram palavras de Jesus para aquela multidão, e a gente precisa se atentar em 3 tempos e apenas morar somente em um tempo. A nossa vida é composta por tudo aquilo que passou, por tudo aquilo que nós estamos vivendo e por aquilo que ainda vai vir sobre nossa vida. Só que voltar sobre tudo aquilo que passou nos vai remeter algo do passado, e não é bom ficarmos presos ao passado, por mais que a situação seja boa.
Sempre no presente, no futuro, algo tem que ser melhor. O presente também é algo que nós estamos vivendo continuamente. Então que nós venhamos aproveitar cada momento, cada hora, porque tudo nós de alguma forma conseguimos recuperar. Dinheiro nós perdemos, mas se trabalharmos, recuperamos. Uma casa, se nós perdermos, nós iremos trabalhar e comprar outra, ainda que demore um pouco. É assim também com carro, com bens materiais, com coisas desse mundo. Mas o tempo nós não conseguimos recuperar. Por isso que o nosso dever é aproveitar cada momento e cada tempo fazendo aquilo que é agradável ao nosso Senhor. Viver um tempo para Ele. E quando eu falo que nós precisamos viver um tempo para Ele, não é que você precisa estar 24 horas dentro de uma igreja, porque é assim que muitos entendem. Mas se você é um sapateiro, se você é um vendedor, se você é um empresário, que tudo que você venha fazer seja para a glória de Deus. Podemos exaltar o Senhor tomando um copo de suco. Como que você faz isso? Agradecendo a Ele por esse momento, por essa oportunidade, lembrando-se dEle em tudo e que Ele sempre tem cuidado de você. Podemos agradecer a Deus no momento em que nós iremos almoçar com a nossa família, no momento em que estamos trabalhando, quando não compartilhamos daquilo que é pecaminoso, como roubo, como barganhas, como exploração. De alguma forma, você pode agradar a Deus da forma que você pode agradar a Deus, com aquilo que você tem para agradar a Deus. O terceiro tempo é o futuro, mas o futuro parece que não existe, porque ele só faz sentido quando ele se torna presente na nossa vida. Se a gente acreditar num futuro e somente focar nele e nunca viver o presente esperando o futuro acontecer, nós não iremos viver, porque amanhã nem sabemos se estaremos vivos. E olha só o que o texto está dizendo. Israel, pelo que a gente leu, pelo contexto histórico que Jesus estava agora inserido, era uma nação muito preocupada, não diferente dos nossos dias. Havia uma preocupação com a vida diária sobre a nação de Israel, cenário pelo qual Jesus estava presente já no auge do seu ministério. E a palavra preocupação, que é o tema que nós estamos falando nessa noite, já se diz tudo. Se pudéssemos escrever assim, traço, ocupação. Significa alguém que está se ocupando antes do tempo. É por isso que a preocupação consome. É por isso que a preocupação nos destrói. Preocupação também significa antecipação do sofrimento. Você pega aquela dor e você já se antecipa com ela. Você já vive aquele momento pelo qual você nem sabe se vai chegar. E fizeram um estudo há uns tempos que a maioria das pessoas que se preocupavam muito, vamos dizer, de uma forma muito assustadora, quando vivenciava a tal situação, nem era tanto assim quanto as expectativas que foi criado sobre a situação. Então a preocupação é um sofrimento antes do tempo. Nós pegamos aquilo que nem aconteceu, ou aquilo que talvez está prestes para acontecer, e nós dobramos, quadruplicamos o nível de intensidade de dor, de sofrimento, e sofremos antecipadamente. Você conhece alguém assim? Os 40 pode baixar a mão. Todos nós, né? Só que tem pessoas que conseguem ainda controlar mais. E o melhor exercício
é quando essa tormenta vir, você mudar o rumo do futuro e do que poderia acontecer. Se você está pensando que vai ser desgraça, ainda que 99% pareça que vai ser, começa a pensar, vai ser bênção em nome de Jesus. Vai ser bênção, vai ser bênção. Irmãos, eu parei de sofrer há muito tempo quando eu comecei a pensar dessa forma. Sabe por quê? Porque a mesma carga de energia que a gente usa para pensar negativo é a mesma que a gente usa para pensar positivo. E por que não pensar positivo? Só pensar negativo. Então era esse o cenário que Jesus estava inserido, porque todas as palavras que Jesus ele traz em direção ao povo, a palavra de Jesus ela sempre vem para combater algo velho e apresentar algo novo. Jesus vem quebrando paradigmas. Jesus vem fazendo com que o fluxo seja o contrário, a contramão da vida, da sociedade perversa, caída e alcançada pelo pecado. É por isso que no 25, ele vai dizer o seguinte: por isso eu lhes digo que não se preocupem. Pessoal, Jesus está dizendo, não se preocupe com a vida diária. Não coloque sua energia nisso. Não coloque suas expectativas nisso. Se está ruim, se está bom, se está degradante, não coloque as suas expectativas na vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Jesus a todo momento quer que nós venhamos confiar nele, porque havia um povo e uma nação muito preocupada. E não é à toa que lá em Lucas 10:41, Jesus ele exorta Marta, porque quando ele chega até a casa de Marta e Maria, e de Lázaro também, Maria deixa tudo que tinha para fazer e se achega aos pés de Jesus. Mas o que Marta faz? Marta, ela vai se preocupar com os afazeres da sua casa, porque era uma nação como hoje, pleno século 21, preocupada com as coisas diárias. Mas Deus ele diz para você nessa noite: eu tenho cuidado de tudo. Eu tenho cuidado de você. Ainda que você não me veja, ainda que você não me perceba, Ele cuida de você. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. E o que eu entendo é que Jesus ele não está pregando esse sermão muito calmo, mas eu imagino Jesus um pouco acelerado, um pouco talvez estarrecido, falando: eu cuido de vocês. Olha as aves do céu, olha a criação, eles não fazem nada, e eu todos os dias trago a provisão do seu alimento. Quantos crê que Jesus cuida de você nessa noite? Quantos crê que Jesus está cuidando da sua casa? Quantos crê que Jesus está cuidando da sua empresa? Quantos crê que Jesus está cuidando da sua família? Quantos crê que Jesus está cuidando dos seus negócios? Quantos crê que Jesus está cuidando da sua vida? Aleluia, do que você tem que comer, beber ou vestir ou morar. Nós precisamos confiar em Deus. O primeiro ponto que nós iremos analisar teologicamente para afirmar que Jesus cuida de nós mais do que tudo que existe nessa terra, e no cosmos, e nos planetas, e nas galáxias, e em tudo. Sabe qual que é? É o ponto que eu quero falar. Você e eu somos imagem e semelhança dele. Nenhum outro ser na criação, Jesus, Deus e o Espírito Santo, pelo qual criou todas as coisas, Ele disse: faremos você a minha imagem e minha semelhança.
É isso que a teologia vai dizer, que esse é o primeiro motivo pelo qual nós temos privilégio de ser cuidados dele. Versículo 26, Jesus vai dizer, eu creio que não com muito conforto, mas talvez querendo colocar de goela abaixo na vida daquelas pessoas que estavam na multidão. Ele vai dizer, observem os pássaros. Observem, meus filhos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Jesus está te perguntando, e por que você tem se preocupado tanto? Por que você tem chorado tanto? Por que você tem passado várias noites sem dormir? Por que você tem sofrido com isso? Sendo que Ele criou a história, sendo que Ele rege a história, sendo que Ele finaliza e encerra a história. Nosso Deus está em todos os lugares. E se eu tenho cuidado dos pássaros, é isso que Jesus está dizendo, quantos mais de vocês, meus filhos, que eu fiz com amor, que eu fiz segundo a minha imagem e a minha semelhança, que eu fiz vocês do barro, que eu coloquei o fôlego de vida em vocês. Como pensas assim que não cuido de vós? Como pensas assim que não estou com vós? Parece que medimos o momento em que Deus está perto e está longe com um nível de bênção e maldição que acontece na nossa vida. Isso não é fruto da modernidade, porque desde os primórdios era assim. Conhecemos a história de um homem chamado Jó, que quando o mal acontece sobre ele, a primeira coisa que os amigos dele vai falar é: o que você fez de errado? Em que você tem pecado, Jó? Só que Jó não tinha pecado naquele momento. Jó, ele peca depois, quando ele se orgulha, porque ele era verdadeiro um homem reto, íntegro e temente a Deus. Jó não fez nada para receber o mal de Deus. E é por isso que ele vai falar para sua mulher: aceitasse o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar. Vocês têm que entender, gente, que isso faz parte da nossa vida passageira aqui na terra. Haverá momentos de glórias, haverá momentos de choro, haverá momentos de paz, haverá momentos de guerra, haverá momentos de choro, de riso, de tristeza, de alegria. Essa vai ser nossa vida até o nosso Jesus voltar e nos levar para o céu de glória. Então nossa vida aqui não seria fácil, e Ele não falou que seria fácil. Mas contudo Ele está falando: observe a criação, observe os pássaros. Acaso vocês não são mais importantes do que os pássaros? Ou seja, nós somos a primícia da criação. Nós somos o primeiro pelo qual Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele não vai deixar te faltar nada. E a sua palavra vai declarar isso. Salmo 23, o Davi vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque Ele é tudo para mim. 2 Coríntios 9:10 vai dizer: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Essa passagem está dizendo que Deus Ele te dá a semente e o pão também. Não somente o pão, mas também a semente. Só que eu quero te dizer uma coisa: tudo depende de como você enxerga esse Deus. E aí você pode estar aí na sua cabeça questionando a Deus: ah, mas se Deus Ele cuida de tudo, ah, mas se Deus Ele supre todas as coisas, por que tem tanta gente passando fome? Ah, mas se Deus Ele
cuida das pessoas, cuida dos pássaros, cuida da criação. Por que tem tantas crianças sofrendo lá na África? E eu quero te responder de uma forma, eu quero te falar que muitas vezes as pessoas que sofrem, ou as terras que sofrem, ou as famílias que sofrem, ou os países que sofrem, a maioria ou a grande parte são pessoas que não têm fé nessa palavra. Porque se você tiver fé, pode ter certeza que você nunca vai passar fome. Pode ter certeza que você nunca vai ter sede. E pode ter certeza que você nunca vai ficar desnudo, sem ter o que vestir, e uma moradia, uma casa para morar. Mas você precisa ter fé. Você precisa entender que se a questão for que as pessoas têm fé e ainda continuam vivendo assim, é porque tudo tem um propósito. Jó era um homem de fé, mas sofreu. Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus, mas sofreu. Jó sofreu porque a dor de Jó tinha um propósito. E a gente tem que entender que se nós temos fé, que se nós confiamos, mas nós estamos passando por uma situação difícil, é porque Deus está nos provando. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, e você pode anotar isso: dentro de qualquer situação de dificuldade que você possa passar, você nunca vai passar ou nunca vai ficar sem comer, sem beber e sem se vestir. A não ser que seja uma opção sua, a não ser que seja algo que talvez você queira viver. Porque eu vi um vídeo essas semanas de um homem que ele tinha 2 itens na sua mão. Em uma, na verdade, ele na frente tinha um corote e atrás ele tinha uma oportunidade de serviço, uma oportunidade de emprego. E era uma caixa com muitos chocolates. E aí ele saiu nas ruas e ele falava assim: você quer o corote ou oportunidade de emprego? Gente, você acredita que ninguém pegou a oportunidade de trabalho? Eu vou falar já sobre isso. Porque às vezes a gente pode pegar essa palavra aqui e falar: então não devia existir gente passando fome, não devia existir gente passando necessidade, a menos que nós queremos também se levantar dessa situação. Mas vamos continuar aqui, daqui a pouco eu volto para lá. Olha só o que o texto vai dizer. Versículo 26, observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Então nós lemos Salmos 23, nós lemos 2 Coríntios 9, 10. E nós falamos que tudo também depende do nosso posicionamento ou do nível de fé que nós temos para receber todas essas promessas que está descrita na sua palavra. Porque se você focar, meu querido, em Jesus, você vai conseguir vencer essa difícil situação. Mas se você focar na situação, no percurso, no processo, você vai tirar os olhos automaticamente de Jesus e você não vai conseguir ir adiante. Você lembra de Pedro? Quando encontra com Jesus naquele mar, e Jesus fala: Pedro, se você tem fé, vem até mim. Enquanto Pedro estava olhando, focado em Jesus, ele não afundou. Só que teve um momento que Pedro ele teve medo. Ele olhou para a água, ele olhou para os seus pés, ele duvidou. E é no momento da dúvida, no momento que nossa fé ela é balançada, que nós começamos a afundar. Porque se você tem fé, se você crê, nada vai faltar na sua vida. Você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa confiar. Qual de vocês, por mais preocupados que estejam, pode acrescentar ao menos 1 hora da sua vida? Nada vai mudar. É isso que um filósofo chamado Schopenhauer ele vai dizer: que para que eu vou sofrer se não vai mudar nada, se não vai adiantar nada, se não vai antecipar nada, se não vai
trazer nenhum benefício, eu preciso viver o momento, entender que eu vou vencer essa fase. Sabe por quê? Porque em toda a história, Deus sempre sustentou o seu povo. E para você que gosta de ler a palavra de Deus, você vai lembrar disso. Porque nos momentos mais difíceis da história, Deus sempre estava presente. Não é assim? É por isso que a Bíblia é um livro de fé. E só vive o que a palavra diz quem tem fé. Olha só o que Deus fazia com a nação de Israel quando Ele tirou aquele povo do Egito. Ele colocava uma nuvem de dia, e à noite, no frio, Ele colocava uma coluna de fogo. O sol do deserto não consumia os seus filhos, por mais rebeldes que eram. Deus sempre nos dá uma nova chance. Deus deu uma chance para aquele povo durante 40 anos. Sabe quantos daquele que saiu do Egito entraram na terra prometida? Alguém sabe? Escola dominical, hein? Alguém sabe, gente? Somente Josué e Caleb. Os historiadores vão falar de 5 milhões de pessoas. Os historiadores vão falar de uma quantidade em massa. Só que só apenas 2 pôde ver e usufruir da terra que emana leite e mel. Para você entender o peso que tem a sua murmuração. Só que contudo, porque Deus tinha feito a promessa para Abraão, e ele cita várias vezes na trajetória do povo: porque eu prometi com Abraão, eu vou cumprir com vocês. Mas ninguém de vocês vai entrar lá. Somente a próxima geração vai entrar, porque eles vão ter, ou vão ser obedientes à minha palavra. Então nenhum daqueles entraram, somente 2 pessoas. Mas Jesus colocava diariamente uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Ele nunca deixou durante 40 anos, igreja. Sabe o que é isso? Ele nunca deixou durante 40 anos de derramar o maná. Ele nunca deixou de derramar o maná. Ele sempre cuidou, porque Ele zela pela sua palavra. E se você crê, se você é filho, se você tem fé, que você viva isso. Se você crê, se você tem fé, que você possa viver na sua pele essa paternidade do Pai. No momento mais difícil que você clamar, Ele atende. No momento da sua dificuldade que você clamar, Ele te ouve. No momento daquela situação difícil, Ele está olhando para você. Ele sempre cuidou do povo. Só que isso só vale para quem tem fé, para quem confia em Deus. E você pode entender dessa forma, que se você tem fé: pastor, eu tenho muita fé, mas eu estou passando por um momento difícil. É porque a sua prova tem um propósito, como eu falei aqui. Deus, Ele sempre nos prometeu as necessidades básicas da nossa vida, e parece que muitos não entenderam isso. Eu quero te dizer que Deus, Ele não te prometeu luxos, Ele não te prometeu riquezas terrenas. Eu quero te dizer que isso é consequência do seu trabalho, do seu esforço, da sua inteligência e da sua capacidade de performar bem, de fazer algo com excelência. Mas foi o próprio Deus que disse: essa palavra eu garanto. No versículo 31, não se preocupe, dizendo o que vamos comer, dizendo o que vamos beber, e dizendo o que vamos vestir. Ele não vai deixar você passar fome. Ele não vai deixar você ter sede. Ele não vai deixar você por aí abandonado, porque a sua palavra foi quem disse isso.
E se tem uma coisa que Ele é fiel, é a sua palavra. Alguém está comigo aqui nessa noite? Alguém pode glorificar a Deus, porque através da sua palavra, Ele é o Deus que cumpre os seus propósitos e as suas promessas. É por isso que o salmista Davi, no Salmos 37, 25, ele vai dizer: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Ele nunca viu, porém ele nunca viu o justo. Davi não está falando aqui do homem que é trambiqueiro. Davi não está falando aqui do homem que é pilantra. Davi não está falando aqui do homem que faz as coisas erradas, do homem que barganha com Deus, do homem que vive enrolando os outros. Davi está falando, e eu queria que você frisasse isso: mas nunca vi um justo. E quem é o justo? É aquele que teme ao Senhor, é aquele que trabalha para glorificar a Deus, é aquele que em tudo que faz com honestidade. Sabe o que você nunca vai ser? Desamparado. Se você tem um coração honesto, um coração humilde, um coração sincero diante de Deus, se você tem um coração que pensa no próximo, se você tem um coração dedicado ao próximo e a Deus, você nunca vai viver essas dificuldades na sua vida, porque isso é promessa de Deus. Deus, Ele tem cuidado de tudo, meu irmão. Deus, Ele tem cuidado de você. Deus, Ele tem cuidado dos seus filhos. Deus, Ele tem cuidado da sua casa. Deus, Ele sempre cuida. Se você é alguém justo, se você é alguém segundo o coração de Deus, se você é alguém que ama Deus e que vive para Deus, Ele vai continuar cuidando de você. Eu acredito que Jesus, Ele está tão indignado com essa situação, que no versículo 30 do capítulo 6, Ele vai continuar dizendo: e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será mais generosos com vocês? E aí ele completa: gente de pequena fé. Sabe por quê? Todos nós iremos ter muitas dificuldades na relação sobrenatural e o natural. Eu quero te dar um exemplo aqui. O que seria mais fácil para Moisés? Levantar o seu cajado, sair nadando com 5 milhões de pessoas, ou virar para trás e lutar contra o exército egípcio? Alguém pode me responder? O que seria mais fácil para Moisés? Levantar o cajado, é óbvio, não é? Só que para as coisas mais fáceis e mais acessíveis, requer uma quantidade maior de fé. A pessoa está com câncer. O que é mais fácil? O pastor ir lá orar, ungir, ministrar cura e a pessoa ser curada? A pessoa passar pela cirurgia? Ou talvez a pessoa ficar louca? Ou ir para uma terceira opção? Muitas das vezes o pastor ir lá ministrar cura, orar, com certeza é mais fácil. Só que para as coisas fáceis requer uma quantidade maior de fé. E é por isso que, no lugar da gente receber com mais facilidade, na hora, com mais acessibilidade, demora tanto. E coisas que, se a gente tivesse fé, teria acontecido assim, ó, de uma hora para outra. O que Deus, Ele pede da sua igreja nessa noite é fé. Ele está falando: gente de pequena fé, que vocês possam ter uma fé sobrenatural. Porque nós estamos acostumados a fazer quando temos recurso. Nós estamos acostumados a construir quando tem um material.
Nós estamos acostumados a comprar como quando temos dinheiro. Mas a todo momento, e é por isso que eu amo a Bíblia, ela está dizendo: eu quero que você construa sem material. Eu quero que você compre sem dinheiro. Eu quero que você conquiste sem recurso nenhum, sem patrocínio. Eu quero que você viva pela fé em Cristo Jesus. Viver com os nossos olhos naturais, carnais, é muito fácil, gente. A gente tem um projeto de mudar desse lugar para um salão gigantesco. Só que você acha que a gente vai ficar aqui falando, ó, quando a gente tiver o dinheiro para pagar aquele aluguel, a gente vai? Não. Porque fé é você assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva a história. Fé é você pular em um rio quando não dá pé. Isso é fé. E é por isso que o profeta Ezequiel, ele começa a entrar na água, e as águas vai batendo nos seus tornozelos. E aí Deus diz: vai mais fundo. Aí a água começa a subir, bate nos seus joelhos, nas suas pernas, começa a submergir ele. Quando ele não sente mais os seus pés, é aí que o milagre começa a acontecer. Então você só vai viver esse milagre pelo qual você anseia quando o seu nível de fé estiver além daquilo que você, aleluia, tem pedido. Viver através das vistas é muito fácil. Só que a todo tempo Paulo vai dizer: não é por vista, não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu não vejo. É quando a situação está ao contrário que você começa a ver uma situação, aleluia, mudando da água para o vinho e tudo acontecendo de uma forma diferente. É quando você não consegue aquela porta de emprego que você começa, aleluia, a enxergar trabalhando, mesmo que talvez você não tenha um mestrado, um doutorado. É a mesma coisa quando alguém está enfermo, alguém está doente, você começa a ver a cura. Fé é dessa forma, e o que Jesus ele quer desse povo é fé. Não viva reclamando. Jesus ele está dizendo que esses pensamentos, e é por isso que eu digo que ele está indignado, sabe por quê? Ele está falando que dessa forma, que só compra com dinheiro, que só tem, ou que só faz aquele que vê o recurso. No 32 ele vai falar assim, ó: essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Se tem alguém que tem que viver por vista, é os pagãos, são os ímpios, são aqueles que não são filhos. Ele está dizendo que se você é filho, pode marcar o casamento que as coisas vai ser tudo, vai chegar, irmão. Pode fazer, porque Deus ele vai prover o maná. Pode se preparar para a cirurgia que, aleluia, o impossível ele vai fazer acontecer. Porque se você estiver vendo que você é o próximo, isso é muito fácil, mas quando você não enxerga a possibilidade, é aí que você precisa ter fé para acreditar que Ele pode fazer. Nós cremos em um Deus que deu vista aos cegos, nós cremos em um Deus que transformou água em vinho, nós cremos em um Deus que fez paralítico andar, nós cremos em um Deus, aleluia, que fez, aleluia, a sombra do relógio e a casa retroceder. Nós cremos em um Deus, aleluias, que curou a sogra de Pedro. Nós cremos em um Deus que abriu o mar vermelho. Nós cremos em um Deus que faz todas essas coisas. A ciência vai falar que são leis estranhas, desconhecidas, porque a ciência não acredita em milagre, mas nós que somos filhos acreditamos que Ele faz milagre. Aleluia, dê um brado de glória, dê um brado de louvor.
Aplauda o nome dele, aleluia. Oh Jesus, te adoramos, Jesus. Oh Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus. Oh aleluia. Nos envolve, Senhor. Precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos caminhar por fé. Jesus, Jesus. Aleluia. Só que agora eu quero dizer uma outra coisa, já partindo para o final. Essa palavra que nós lemos, que eu preguei, que eu falei, ela não vai servir para um tipo de pessoa. E para a primeira pessoa é aquela que não tem fé. Só que Jesus, ele está dizendo isso. Não se preocupe com a vida diária, o que terão suficiente para comer, beber ou vestir. Isso tudo ele está dizendo para os filhos, para aquele que tem coragem, para aquele que tem fé, para aquele que sai à luta. Eu quero falar que essa palavra que nós pregamos, ela não serve para você, meu irmão, que é preguiçoso. Ela não serve para você que quer viver às custas dos outros. Essa palavra não serve para você que recebeu uma promessa, mas que não deixa sua cama, não consegue deixar sua cama pela manhã. Essa palavra, ela não serve para você que quer barganhar com Deus. Olha só o que diz Provérbio capítulo 6, versículo 6. Aprenda com a formiga ao preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. A formiga vai te ensinar a ter sabedoria nessa noite. A formiga vai nos ensinar a ter sabedoria nessa noite. Versículo 7 vai falar: embora ela não tenha príncipe, não tenha autoridade e nem governante, olha só o que ela faz para você que gasta toda a sua reserva. Irmão, você não pode gastar tudo, irmão. A gente está aqui para fazer um evento aqui de gestão financeira. Vai ser muito bom aqui na nossa igreja. Mas o versículo 8, a formiga vai dar de baile em milhares de pessoas. Vai dizer assim: ela trabalha duro, todo o verão, juntando comida para o inverno. Você vê, até a formiga faz um caixa, faz uma reserva, deixa um pouquinho guardado. A gente precisa mudar nosso conceito. Tem gente que recebe R$1.000, mas enquanto não gastar tudo, irmão, ele não para as pernas não param de tremer. Ele vai ali, vai aqui, vai lá. Ele não precisa de nada, mas ele fica caçando coisa para comprar, sabe? Aí ele entra na Shopee, misericórdia. Aí ele entra no Mercado Livre, entra na AliExpress. Irmão, e aí ele compra relógio inteligente. Ele compra lente para celular. Ele compra tanta coisa que não precisa. Enquanto ele não vê a carteira sem nada. Você conhece alguém assim? Graças a Deus aqui na Flow não tem ninguém assim, né? A gente precisa mudar nosso mindset, nossa mente. Tudo que nós falamos aqui não exclui, tá bom? Não exclui sua capacidade de trabalhar, de ir à luta, de fazer por onde, de orar, de buscar, de jejuar e de fazer a sua parte, irmão. Não é porque Deus está falando assim, ó, não se preocupe que eu vou mandar que você vai ficar lá dormindo em casa, que você não quer mais trabalhar, que você não sai para procurar emprego, que você quer ficar esperando porque Deus falou. Você vai morrer seco. Sabe por quê? Porque os pássaros, eles não ficam dentro das suas casas, eles ficam voando, semeando a terra, plantando, planta ali, planta aqui. Então que nós venhamos aprender. E para fechar, tudo que nós falamos aqui, ou dizendo, melhor dizendo, tudo que Jesus falou, que nós não podemos nos preocupar
com o que vamos comer, com o que vamos beber e com o que vamos vestir. Ele não somente estava falando de uma forma material, carnal, mas ele estava falando também de uma perspectiva espiritual. Sabe por quê? Porque nós não precisamos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos beber e com o que vamos vestir, porque Cristo é o nosso pão, Ele é o nosso alimento diário. E ainda que você não tenha comido nada, mas Ele vem com a sua graça e te sustenta. Ele nos sustenta quando nós jejuamos. Ele nos sustenta quando nós fazemos alguma ação solidária. Versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Por que tem pessoa que não vive o milagre? Porque se preocupa com as suas coisas e esquece do reino do céu. Orou para Deus, pediu uma porta de emprego, quando abriu, esqueceu do reino. Não cultua mais, não ajuda mais o próximo, não dizima, não oferta, não faz nada. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, essa pessoa mais uma vez se encontra na mesma situação. Jesus, ele fala disso tudo, mas no 33, já no encerramento do seu sermão, ele vai dizer: busquem, galera, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque Ele, porque Ele é o Deus que provê o pão de amanhã. Ele é o Deus que vai te matar sua sede. Ele é o Deus que vai te preparar as vestes. Você precisa crer, eu preciso crer, eu preciso ter fé. João 6,33, o verdadeiro pão de Deus é aquele que desceu. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34, Senhor, dê-nos esse pão todos os dias, disseram aquela multidão. E o 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus, continuando a leitura, ele vai dizer assim, ó: vocês se preocupam com um pão que perece. Vocês são muito homens e mulheres de pequenina fé. Eles comeram o maná, ainda que Deus proveu, mas eles morreram. Você pode matar sua fome física hoje, amanhã, depois, durante 40 anos, mas vai chegar uma hora que você vai morrer fisicamente, não vai? Jesus está falando que Ele tem o pão que dá vida eterna. Ele é o pão que você come e nunca mais morre. E é mediante esse pão que nós devemos buscar, acima do pão físico, acima do pão diário para o nosso alimento, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu para dar a vida e vida em abundância. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!